Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Entrevista com Evaristo Magalhães. Hoje nós temos uma convidada que vai contar para a gente um pouco da trajetória acadêmica dela. É um programa bem especial, fiquem com a gente. Oi Renata, muito obrigado pela sua presença. Renata Mantovani é nossa professora aqui no UniBH e é diretora do Instituto de Ciências Humanas aqui do UniBH, e nós vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Eu queria que você me contasse um pouco da origem do seu sobrenome. De onde é que veio esse Mantovani? Bom, primeiro obrigada pelo convite. Na realidade, eu tenho origem italiana. O meu sobrenome é de uma cidadezinha na Itália que se chama Mantova. Fica numa região específica, um pouco perto da Toscana, onde a minha família efetivamente criou suas raízes, as suas bases. E, portanto, o meu avô era italiano, né? O nome completamente italiano, Milo Carli Mantovani. E ele veio, né, para o Brasil junto com a minha bisavó, então é a origem daquela região, uma cidadezinha específica. Isso foi quando, Renata? Que ele veio, na realidade, meu avô é de 1925, então nasceu aqui, foi nessa época, assim. Ah, tá. E teve um contexto, assim? Sim, eles estavam fugindo da Itália naquele momento, né? Estava passando por sérias dificuldades, né? Em virtude do fim da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, e eles passaram muitas dificuldades e resolveram tentar a vida no Brasil e ficaram no sul de Minas, Muzambinho, Guaxupé, naquela região. Acho que um pouco da trajetória da chegada dos italianos no Brasil tem bem esse contexto, né? Sim, foi aquele contexto histórico mesmo, que foi inclusive demonstrado em várias oportunidades, filmes, né, brasileiros e inclusive novelas. Ele nos contava, narrava essas histórias e a gente tinha assim, era possível nos identificar. Né? E seu pai nasceu aqui no Brasil? Meu pai sim, né? Embora ele tenha origem, a família do meu pai, né? Do meu bisavô alemã. Tá. E seu pai tem quantos irmãos? São 11 filhos. 11 filhos. São 11 filhos. Gente, e na minha mãe 8. Então é uma família bem... E quando você nasceu, vocês ainda moravam no sul de Minas? Não, na realidade, minha mãe veio do sul de Minas para cá e conheceu meu pai. E eu já nasci aqui mesmo, em Belo Horizonte. Sua mãe é mineira? Minha mãe é mineira, né? De Muzambinho. Meu pai de Belo Horizonte e nós já ficamos aqui mesmo, nascemos aqui, né? Eu, meus irmãos, a família do meu pai é de Belo Horizonte. São quantos irmãos? Somos 3. 3. E você nasceu em qual região de Belo Horizonte? Em qual bairro? Qual região aqui? No Anchieta. No Anchieta. Anchieta. Aí você viveu a sua infância, adolescência, praticamente toda no Anchieta? Na realidade não, porque eu mudei com 7 anos de lá, né? E aí eu fui para... A gente mora no Belvedere, né? Mas Anchieta até 7 anos. Conta um pouco da sua formação escolar. Onde que você fez o ensino fundamental? Onde que você fez o ensino médio? Conta um pouco pra gente. Bom, na realidade, grande parte, assim, a primeira série, primeiro primário, eu fiz na Escola Barão do Rio Branco, escola pública. Sei. Minha mãe conta, na realidade, eu tive dificuldade para alfabetizar. Eu não conseguia no pré-primário ler. E aí, quando eu fui fazer o teste numa escola particular, no Dom Silvério, eu fui até aprovada, mas teve uma intercorrência na época com a diretora da escola infantil que eu estudava, porque eu não tinha sido alfabetizada, e aí eu não fui aceita, né, assim, de cara no Dom Silvério. E por conta disso, eu fiz o meu primeiro ano
no Barão do Rio Branco, que eu me lembro com muito carinho. Né? Foi uma realidade assim, bem diferente, que eu pude vivenciar, uma realidade diferente da minha, né? Mas que me traz boas lembranças. A partir de então, eu estudei no segundo, até concluir, né? No ensino médio? No Dom Silvério. No Dom Silvério. Renata, no ensino médio fundamental, você se interessava por quê? Assim, do que você mais gostava na escola? História. História. Eu sempre gostei muito de história. Dessa área de humanas, né? E sempre fui fissurada assim, com a história, principalmente das guerras e dos conflitos bélicos. Isso me chamava muita atenção. Eu acho que já despontava um pouco o meu interesse pelos direitos humanos, né? Que é a minha linha de pesquisa e que eu trabalho hoje em dia, né? Na pesquisa, inclusive nas minhas aulas do mestrado. Então, hoje, né, revendo, eu tenho essa impressão que o que mais me chamava atenção era realmente a disciplina de história. E curiosamente essa questão dos direitos humanos está sempre na pauta do dia, né? A gente vai conversar muito sobre isso aqui, tá certo? Me conta um pouco da sua opção pelo direito. Bom, no terceiro ano eu já tinha muito interesse, assim, eu gostava de línguas, de história principalmente, e me interessei pela carreira diplomática. Então eu tinha vontade de me tornar diplomata, fazer o Instituto Rio Branco. Por isso eu optei por fazer Direito e Relações Internacionais. Na época, Relações Internacionais, embora seja um curso, né, novo, da década de 70, em Brasília, ele tinha acabado, né, de abrir na PUC Minas. Então, eu prestei vestibular para Relações Internacionais e Direito e fiz esses dois cursos, porque a intenção realmente era seguir a carreira diplomática, que no meio do caminho eu desisti. Mas foi, então, uma opção pessoal, assim, você não teve nenhuma influência de ninguém da sua família, nada? Seus pais te deram toda a liberdade para você escolher o que você quisesse? Eu sempre tive muito apoio, até porque, na realidade, seria até uma via mais fácil escolher um pouco a engenharia, porque a família, né, meu pai, os meus tios, são todos engenheiros e já trabalhavam na área, né, com uma carreira bem consolidada, mas eu acho que não era muito afeta aos números, assim, não tinha tanta intimidade, né? E realmente a área humana, né, assim, essas humanas sempre me chamou mais atenção. Tinha uma ligação, meu avô era advogado, foi advogado da rede ferroviária, né? Meu bisavô também tem um histórico no direito, mas eu escolhi sem ao menos ter, pelo menos conscientemente, essa informação, por incrível que pareça, porque quando eu entrei na faculdade, meu avô já estava enfermo, né? E eu pouco conversava sobre isso com ele. E na oportunidade profissional, inclusive, coincidentemente, sem saber, eu tive a mesma cadeira do meu bisavô, né? Que ele lecionava na Universidade Federal de Minas Gerais, sem saber. Então, eu falo que foi uma opção consciente, não foi, né? Porque eu não tinha essa informação. Depois que eu fui buscar a história mesmo da minha família, da formação jurídica, digamos assim. Me fala um pouco da sua graduação no Direito. Você tendeu para que área, para quais as disciplinas que mais te interessavam no curso, se você fez alguma pesquisa, participou de alguma iniciação científica, se você fez alguma publicação, conta um pouco para a gente. Bom, então, no curso de Direito, quando eu ingressei, eu me formei na Faculdade de Direito Milton Campos e logo no início eu tinha muito interesse em ciência política, na parte filosófica do direito, de introdução, e participei de um grupo que estudava o conflito do Timor-Leste. Gente, que interessante. Estava no auge, né? Não é? Que eu entrei em 99, né? Então, 99, 2000, a gente ficava estudando o conflito do Timor.
A disciplina que mais me chamava a atenção, portanto, né, era a disciplina, acho que, do eixo fundamental do curso de Direito, que são indispensáveis, acho que, para o profissional, como filosofia, ciência política, teoria geral do Estado e, consequentemente, acho que o vértice do eixo profissional dogmático, que é constitucional. Porque, na realidade, na minha grade curricular, Direito Internacional só tive no 8º período. Embora eu vivesse um sonho buscando, esperando o 8º período, para então entender, né, ou realizar aquele sonho que eu tinha de realmente conhecer Direito Internacional. Só que o meu caminho profissional até foi me levando para outras áreas. O caminho profissional, eu digo mais as oportunidades, né? O primeiro estágio que eu fiz foi na área trabalhista, num grande escritório aqui em Belo Horizonte, que tinha inclusive a área internacional e que eu tentava muito passar para a área internacional. E não conseguia, eles não me deixavam, eu fiquei só na área trabalhista. E foi quando eu resolvi sair do escritório, né? Já tinha 2 anos estagiando na área trabalhista, que eu me afeiçoei também muito, né? Porque aí eu busquei no eixo trabalhista um pouco da internacionalização do direito, através do direito internacional do trabalho, que também tem uma perspectiva, né, social muito, muito importante. E eu saí para ficar 2 meses, foi a primeira vez que eu viajei assim, sozinha e para a Europa, para rodar um pouco e buscar essas questões históricas que eu sentia necessidade, né, no âmbito do direito. Professora Renata, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Meu nome é Lorena, eu venho de Timóteo, né, antiga Cesita, né, uma terra que eu deixei aos 15, 16 anos para estudar fora, nunca mais voltei. Né, o mundo em revolução em termos de comunicação, de linguagem. A vida é uma delícia, né? A vida é divertidíssima, né? O Impressão já tem uma tradição grande aqui no UniBH, né? A trajetória dele começou 32 anos atrás. Impeachment, renúncia e até intervenção militar. Essas foram algumas das reivindicações nessa manifestação do dia 12 de abril de 2015. Olá pessoal, para quem está chegando agora, esse é o programa Entrevista com Evaristo Magalhães. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui a professora e diretora do Instituto de Ciências Humanas do UniBH, professora Renata Mantovani. Ela está contando um pouco para a gente da trajetória acadêmica dela. Então, no final do bloco passado, ela terminou colocando um pouco da experiência dela na graduação de Direito. Agora ela vai contar para a gente um pouco da pesquisa dela no mestrado. Na realidade, quando eu concluí minha graduação, eu fiquei um pouco perdida, como todo aluno, né? Se seguir a área acadêmica ou não, porque eu até então nunca tinha pensado em fazer um mestrado. E por acaso eu vi né, o folheto, as informações sobre o mestrado em Direito Internacional na PUC, e que me chamou a atenção. Especialmente uma disciplina de proteção internacional dos direitos humanos. Foi aí que eu ingressei no mestrado em Direito Internacional, concluí muito rápido, né? Eu fiz o mestrado em um ano, publiquei na área, né? Inclusive a minha dissertação virou o meu primeiro livro sobre direitos humanos do Tribunal Penal Internacional. E no mesmo ano da defesa, foi em 2006, no início, eu já fiz a prova para o doutorado. Mas volta um pouquinho, por favor. O que foi que você estudou de direitos humanos? A minha área de pesquisa é Direito Internacional Penal. Né? Então, eu estudei os crimes internacionais em conflitos, né? Ou conflitos internos com perspectiva internacionalizada, que a gente diz, ou mesmo um conflito entre mais estados. E
eu fiz um histórico, portanto, das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra, que já era algo que me instigava muito, e para estudar o nascimento de um tribunal penal internacional com competência para julgar crimes de genocídio, crimes de guerra, contra a humanidade, e à luz do ordenamento também brasileiro, né? Principalmente a Constituição, porque o Brasil acabou ratificando esse tratado constitutivo desse tribunal, só que aparentemente alguns preceitos conflitavam com a nossa Constituição. Então, a minha área de pesquisa foi nesse âmbito, né, de crimes internacionais, as consequências e a possível atuação em âmbito internacional. Renata, então você fez um recorte histórico, você fez um estudo de caso na sua pesquisa, como é que foi? Você fez uma pesquisa mais conceitual? Foi um recorte histórico, né? Também conceitual, porque deriva até das bases jurídicas analisadas, mas em termos de metodologia foi realmente um levantamento de material bibliográfico. Não foi um caso específico, até porque quando da elaboração do meu trabalho, em 2005, né? Eu defendi no início de 2006, o tribunal tinha entrado em atividade recentemente. Né? Hoje tem mais casos em análise pelo tribunal. Então, não tinha um caso específico para ser analisado, mas a parte histórica que motivou a criação do tribunal, né? A base dos direitos humanos. Esse tribunal internacional está ligado à ONU? Ele é um órgão independente, na realidade. Tá. Ele tem sede em Haia, só que ele não se vincula. É uma das primeiras organizações que não se vincula à ONU, embora a ONU participe auxiliando. E ele é composto por representantes do mundo inteiro? Isso. Como é que é feita a composição? Tem uma distribuição equitativa entre, né, as regiões, né? Então, a América, principalmente, né, a América Latina, a Europa. A Europa, que na realidade tem duas representações, porque foi dividida em ocidental e oriental. Né? E ao todo são 18 juízes, inclusive tivemos, né, por um mandato de 9 anos, uma juíza brasileira, que é a Silvia Steiner, né, de São Paulo. E recentemente, inclusive, numa competindo, né, concorrendo à vaga da juíza Silvia Steiner, um professor, inclusive, de Belo Horizonte, o professor Leonardo, que concorreu uma cadeira, né, como magistrado. Renata, você vem acompanhando o trabalho desse tribunal? Sim, até porque no meu doutorado, né, que eu ingressei logo, né, depois, no mesmo ano, aliás, de defesa, eu analisei um pouco da composição do que a gente chama em direito internacional de tribunais híbridos. Híbridos porque são compostos de juízes internacionais e juízes internos de estados, como Timor-Leste, Kosovo, Camboja, né? São vários estados também que passaram por situações humanitárias extremamente absurdas e que o papel até de reconstrução desses direitos foi um pilar jurídico, um pilar judicial, através da construção de um tribunal. Então, eu prossegui nessa análise jurídica no meu doutorado com essa vertente de proteção internacional dos direitos humanos. E a função dessa construção de um judiciário, quer internacional, um judiciário de um tribunal, né? Um tribunal quer internacional ou quer híbrido, com apoio desses estados para a proteção dos direitos internacionais. Renata, qual que é a sua avaliação nessa questão dos direitos humanos no campo do direito internacional? A gente está tendo aí uma série de questões no mundo, essa questão dos sírios invadindo a Europa, esses navios dessa pirataria. Como é que você vê essa questão, hein? Na realidade, Evaristo, é algo muito intrigante, porque a própria base dos direitos humanos tem uma perspectiva essencialmente ocidental que a gente não pode negar. E, ao mesmo tempo, para construir essa proteção, tem que se levar em consideração o aspecto multicultural. Em
embora alguns autores até defendam essa perspectiva universal dos direitos humanos, é difícil até em razão das diferentes culturas, da religião, etnia, né? Então, o direito internacional tem um papel extremamente fundamental de proteção, mas ele esbarra, né, em questões da soberania e interesse do próprio Estado. Quer dizer, a questão dos direitos humanos esbarra muito nessa questão étnica, da religião, da economia, né? Então, eu acho que isso que faz surgir um pouco, isso está muito presente um pouco nessa postura desses partidos de extrema-direita na Europa, né? Esbarra também na própria concepção de pertencimento do Estado, né? A gente não pode negar. Acho que é interessante porque os direitos humanos envolvem esse lado axiológico de valor, né, que é inerente ao direito, até para a sua própria formação e, portanto, a gente consegue visualizar a solidariedade humana, né, em se condoer com acho que o problema do outro e etc. Mas na Europa é muito interessante, principalmente por ocasião, né, da comunidade europeia, da União Europeia e do desfazimento de fronteiras, que esse nacionalismo também ficou um pouco exacerbado. Se por um lado tem um ganho absurdo em termos econômicos e políticos e fortalecimento daquela região, né, frente a demais estados que se despontavam naquele momento, né, atualmente com uma economia e políticas fortes, por outro tem esse receio, né, porque esse rompimento de fronteiras permite que a identidade não seja mais vinculada apenas ao território específico, né, mas uma região bem maior. E aí acho que a locomoção, né, a possibilidade de mercado de trabalho poderia, né, prejudicar os nacionais. Os italianos especificamente ficaram com muito receio em perder impostos, né, por outros que não precisariam de visto, etc, para poder trabalhar ali. Então é interessante, acho que ver como o ser humano é ambíguo. É verdade. É verdade. Bem, Renata, me conta um pouco da sua trajetória profissional no Grupo Ânima, na UNA e no UniBH. Você tem 10 anos, né, que você me falou nesse grupo. Vou fazer completo ano que vem 10 anos de grupo. Eu entrei no grupo em 2006. Você entrou como professora? Entrei como professora e coordenadora do curso de Direito da UNA. E lá eu coordenei o curso por 7 anos, que foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu falo que profissionalmente eu fui formada pelo grupo. Coordenei por 7 anos o curso de Direito, então eu tinha acabado de defender meu mestrado e entrei, né, no doutorado, e lá eu lecionei Introdução ao Estudo de Direito, que é uma disciplina filosófica, né, no âmbito da grade curricular do Direito. E coordenei, né, tive uma experiência, assim, absolutamente, eu falo, deliciosa, porque eu aprendi na prática, né, a função administrativa voltada para a educação, na construção de um ensino de qualidade no âmbito jurídico. Ainda na coordenação do curso de Direito, eu fui convidada a integrar o jurídico do grupo, né, em 2009. E fiquei no jurídico até 2013, quando eu recebi um convite para integrar a diretoria acadêmica e ser responsável pelos cursos de Direito, a concepção, né, da qualidade acadêmica dos cursos de Direito no grupo, que é formado então pela UNA, o UniBH e a Unimonte, e até então, né, em 2013, a recém-integrada Universidade de São Judas Tadeu. Em 2009, também integrei o corpo docente do curso de Direito do UniBH. Lá eu lecionava a disciplina de tópicos jurídicos do Estado Social. E em 2015, eu recebi o convite, né, para integrar o time do UniBH e ser responsável pelo Campus Lourdes
e o Instituto de Ciências Humanas. Então, eu brinco que eu passei por todas as unidades do grupo. Nossa, é uma pessoa tão jovem, com uma larga experiência, né? Porque agora você está numa função de gestora, né? Como é que você vê, como é que você está avaliando essa questão, por exemplo, da graduação? Quais as perspectivas que você vê assim, para a questão da graduação no Brasil, do direito especificamente, que é mais a sua área, né? O que você diria assim, para os nossos alunos, para os que ainda serão nossos alunos? O que você diria para a gente? Bom, na realidade, a situação realmente dos cursos de Direito do Brasil requer atenção. Né? A partir do ano 2000, né, vimos uma proliferação de cursos. Atualmente, nós temos mais de 1.100 cursos de Direito no Brasil. Só em Belo Horizonte, não estou falando da região metropolitana, temos 28 cursos. Né? Então, na realidade, eu acho que o que o aluno tem que se preocupar e se focar é realmente com a qualidade. Isso. Né? Qualidade, um projeto pedagógico que reflita, né, todos os conteúdos obrigatórios e, portanto, que respeita as diretrizes curriculares e, mais do que isso, que forneça oportunidades, né, no âmbito de ensino, pesquisa e extensão, né, para que ele possa ter contato, né, com mais concretude e mesmo, até sem querer ser repetitiva, mas frisando mesmo a qualidade do curso, do seu corpo docente, né, do que a instituição pode oferecer. Então, isso é muito importante, porque essa oportunidade que é concedida, né, na caminhada, na trajetória acadêmica, no percurso formativo, é fundamental para que ele possa se desenvolver e ter interesse em buscar mais. Renata, eu sei, porque eu estou acompanhando, eu sou professor do UNE, né? Sei que o UNE e Ânima e UNA já estão buscando alguns diferenciais, né? Não é isso? Sim. Conta um pouco pra gente. É bem interessante essa pergunta, Evaristo, porque falar em inovação no direito, que é algo assim, as escolas do direito se repetem, né? E o próprio método de ensino, desde o seu próprio nascimento, é um desafio realmente considerável. Mas com as novas metodologias de ensino, né, com mecanismos diferenciados e acho que vertentes inovadoras de determinadas disciplinas, têm sido empreendidas e pensadas nesse momento para todos os cursos do grupo. Então, o novo caminho, a ideia de flexibilizar, fazer com que o aluno possa optar um pouco esse percurso formativo, é algo que está em discussão, uma discussão muito forte. Né? A própria ideia de metodologias e de educação à distância que permita, acho que desenvolver a independência do aluno e mais do que isso, a própria facilidade de buscar, né? Acho que conteúdos e o que baseia ao próprio estudo do aluno, são alguns desafios que a gente tem empreendido e pensado para a modificação do nosso projeto pedagógico, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Bacana, muito bom, muito bom. Bem, eu quero agradecer a presença da professora e diretora do Instituto de Ciências Humanas, Renata Mantovani. Muito obrigado, Renata. Eu agradeço a oportunidade. Passou um tanto de coisa aqui pela minha cabeça para perguntar, mas infelizmente o tempo é complicado. Mas muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente aqui nesse entrevista com Evaristo Magalhães. E a gente volta com outras entrevistas bacanas assim. Obrigado.